E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. A gente está aqui para dar continuidade, né, à nossa discussão sobre o governo democrático no Brasil, né, o período democrático, de 1946 até 1964. E aí a gente já comentou, né, sobre o governo do Dutra, também comentamos sobre o Vargas, e aí hoje a gente vai focar o nosso estudo sobre o período do Juscelino Kubitschek, né, que é quem vem depois do Vargas, tá? Então, pessoal, não deixe, né, de fazer a leitura do capítulo, né, nunca deixar de estar lendo os capítulos para vocês terem uma visão ampla do conteúdo. Anotem as dúvidas de vocês, né, prestem bastante atenção, anotem aquilo que não ficou claro para vocês me enviarem lá no Google Class e eu poder respondê-los, né? Porque aí assim a gente vai dialogando e aí vai ficando tudo mais claro, tá bom? Então vamos lá para nossa aula, tá? Vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. Pronto. Então vamos lá, pessoal. O governo JK, né, que dura de 1956 até 1961. O JK ele é o sucessor do governo Vargas barra Café Filho, e ele vence, né? A chapa dele era ele e o João Goulart, né? Então era uma chapa conjunta PSD e PTB, né? O PSD, que era o partido Juscelino, e o PTB, que era o partido lá ligado ao Vargas, que coloca o João Goulart, né, como membro dessa chapa aí para ser vice. A UDN lança o Juarez Távora, né? E isso leva, na verdade, a derrota, né, da UDN mais uma vez. A UDN que achava que com a derrota do Vargas, né, com o trágico suicídio do Vargas, ela finalmente chegaria ao poder. E na verdade tem de certa forma essas esperanças frustradas quando você tem a vitória, né, do Juscelino Kubitschek e o do João Goulart como vice, né? Então aquilo leva a uma insatisfação da UDN, de militares, principalmente, né, por conta da presença também do João Goulart, que era muito ligado ao setor trabalhista, né? Inclusive até falei que foi ele quem elabora aquela proposta de aumento de 100% do salário mínimo que gerou polêmica. E isso, né, se vê materializado numa tentativa de golpe, né? Então, assim, esse momento aí de transição ele é um momento de extrema fragilidade, né? Por conta dessa ameaça de golpe, né? Quer dizer, a UDN, alguns setores militares, né, vão se unir ali na tentativa de dar um golpe e impedir a posse do Juscelino Kubitschek. E é nesse processo aí que você vai ter também, né, os setores considerados legalistas dos militares, que também liderados por lideranças aí, né, de certa forma mais atreladas ao Juscelino também, ao processo democrático como um todo, impedem o golpe, né, que é no caso aí o Henrique Teixeira Lott, que foi um general que conseguiu, de certa forma, intervir nesse processo, né, impedir o golpe que seria articulado aí pela UDN e esses militares, né, mais radicais. Então, quer dizer, você vê que iniciava-se aqui um período de grande instabilidade. Quer dizer, não só iniciava-se, né, já se tinha as bases dessa instabilidade que vai se estender, né, ao longo. O governo Kubitschek ele até consegue se manter razoavelmente estável, né, em detrimento de vários fatores, mas de maneira geral se mantém até estável. Mas o governo já do Jânio Quadros e do João Goulart é um governo extremamente instável, né, que passa por altos e baixos a todo momento, culminando na derrubada do governo em 1964, né, com o golpe militar de 1964. Quer dizer, então você tem uma instabilidade que ela vinha já crescendo, né? Então, a grande meta aqui, o grande slogan do governo Kubitschek era os 50 em 5, né? 50 anos em 5. O nome já diz muita coisa. A ideia do Juscelino Kubitschek era industrializar e desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5. Né? Então, no governo dele, em um mandato, né? O mandato presidencial de 5 anos, então, em um mandato presidencial, ele iria fazer o Brasil desenvolver o equivalente a 50 anos, né? E isso havia uma promessa, né, aí de crescimento e tudo mais. Não é à toa que esse momento, a década ali, né, de 50, meados da década de 50, fica conhecida como os anos dourados no Brasil, por uma ampla entrada de produtos, de bens de consumo, de uma sociedade cada vez mais
americanizada no sentido de influência do American Way of Life, né? Você tem os filmes de Hollywood que começam a vir, a importação de música, como o jazz, o rock, né, do Elvis Presley, por exemplo, também começa a chegar, e isso faz com que esse período seja um período marcado por bastante otimismo, né? Crescimento acelerado, você tem essa presença dessas influências, né, estadunidenses, do American Way of Life, dos filmes, da televisão, da música, e isso vai caracterizar esse período do JK, né, com certo otimismo, claro que em detrimento das grandes desigualdades que na verdade se aprofundam ainda nesse governo, né? Então é um contraste aí entre o desenvolvimento econômico, há um desenvolvimento econômico, há um desenvolvimento industrial bastante acentuado, no entanto, uma desigualdade social bem evidente, tá? Então vamos lá. O governo JK ele é caracterizado como um governo liberal, né? Um governo, entre aspas, aí, chamado de entreguista, né? Porque defendia, né, a industrialização e a abertura do capital brasileiro ao investimento estrangeiro, né? Não é à toa que o JK provavelmente foi um dos que possibilitou a maior né, aporte de indústrias transnacionais e multinacionais que vão vir para cá, estabelecer suas filiais, desenvolver suas fábricas, passar a vender seus produtos, há uma redução nas taxas de importação e tal. Né? Então a ideia do JK era esse desenvolvimento industrial a partir de um capital estrangeiro, né? Claro que atrelado também ao capital nacional, por isso mesmo que o modelo econômico, a política econômica do JK é chamada de nacional desenvolvimentismo, né? Justamente porque fazia aí um paralelo entre a abertura ao capital estrangeiro e o desenvolvimento da indústria nacional também, né? Então, como fazer isso? Principalmente por meio dos empréstimos, né? No caso do Brasil, o Brasil vai contrair muitos empréstimos ao longo do governo JK, né? E provavelmente foi um dos períodos de maior endividamento. No final, lá em 1961, o Brasil, o governo JK termina aí com uma dívida de 3 bilhões de dólares, né? Então, assim, é empréstimos. Então, era uma dívida realmente, assim, estratosférica que vem correndo, né, praticamente, de lá até hoje, né? Então, quer dizer, era uma dívida realmente profunda que vai levar à desvalorização e tudo mais, mas que vai possibilitar a implementação dessa série de medidas com o objetivo de desenvolver o Brasil. Então é aquela coisa, desenvolver. Os custos sociais disso é que não interessavam muito, mas o crescimento vai haver. Aqui nós vamos ter, né, como eu falei, a fixação dessas multinacionais, e aí eu estou falando aqui de várias empresas, pessoal, né, diversos setores também, com ênfase talvez para o setor de automobilística, né, quer dizer, eu estou falando mesmo de Chevrolet, Ford, né, quer dizer, a indústria de carros passa a vir para o Brasil e o Juscelino Kubitschek ele vai passar a exercer uma série de medidas para fomentar essa indústria, né? Então, por exemplo, a construção de estradas, a gente vai ver, né? Quer dizer, por que vai ter indústria mobilística se não tem estrada? Vai botar o carro aonde, né? Tinha que ter estrada, energia, por exemplo, ampliação da rede elétrica, iluminação pública, energia no sentido de produção industrial, que também é fundamental para as máquinas e tudo mais. Então, tudo isso foi desenvolvido pelo JK com o objetivo de fomentar esse desenvolvimento industrial. E como eu falei, é um desenvolvimento industrial que vem e que é evidente, mas que traz custos bastante pesados, né? Principalmente quando se fala de desigualdade social. Então, assim, o Juscelino Kubitschek ele passa a desenvolver o chamado plano de metas, né? Que era ali um conjunto de medidas e áreas que seriam investidas, que seriam pensadas, né? Políticas determinadas para aquelas áreas que promovesse esse desenvolvimento, né? De 50 anos em apenas 5, né? E aí essas políticas elas eram o quê? O desenvolvimento de bens de consumo durável, de indústria, na verdade, de bens de consumo, né? Então, o automóvel, né? Eletrodomésticos, essas coisas que vão sendo desenvolvidas, que vão inicialmente sendo importadas, né? No caso aí por meio
da redução das taxas de importação. Você vai ter a expansão da infraestrutura, e aí eu estou falando de rede de transporte, porto, malha rodoviária, justamente para poder fazer o transporte também dessas mercadorias. Esse é um momento assim, até crucial nesse processo de definição dos principais meios de transporte no Brasil, né, que é uma discussão que é feita ainda hoje, de certa forma, porque o transporte rodoviário ele é muito caro, né, não só no sentido de produção, como também de manutenção, né? Então se questionava muito por que o Brasil não adotou as ferrovias, ou no caso as hidrovias, né? Porque o Brasil tem vários rios e não explora bem esses rios, então fica essa discussão, né? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e muito da escolha pela rodovia está atrelado a justamente esse plano, né, de implementação de condições para que essas indústrias se desenvolvessem no território nacional, principalmente essa indústria rodoviária automobilística, né? Então, se eu quero trazer indústria de carros, eu não faria sentido aí o desenvolvimento das hidrovias, ou aumento da malha ferroviária para poder garantir melhor transporte, né? Então, assim, a implementação das rodovias ela está muito atrelada justamente a essa tentativa de ampliação da indústria de bens duráveis, né? A energia também, você tem a construção de 2 hidrelétricas, né? Então, você tem Furnas, Três Marias, são 2 hidrelétricas de grande proporção que aumentam drasticamente a produção de energia no Brasil, fundamental para essas indústrias. Você tem a concessão de isenção fiscal, que é você garantir às empresas o incentivo para o seu estabelecimento local, né? Então a ideia era justamente, e isso de certa forma não, né? Efetivamente rompia com aquela política nacionalista do Vargas, né? Que taxava muitas empresas estrangeiras e tudo mais. Então o Vargas o Juscelino Kubitschek vai na via contrária, então reduz os impostos dessas empresas estrangeiras, né? Garante a isenção, quer dizer, não precisavam pagar determinados impostos para se estabelecer em território nacional. Então tudo isso já contrastava com aquela política varguista, né, nacionalista e tudo mais. Então é uma forma também de incentivar essa presença. Em relação assim, e mesmo com todos esses planos de metas, né, com essas áreas, a saúde também, há um investimento em saúde e educação, principalmente para garantir melhor qualidade da mão de obra, principalmente, né, porque se você tem essas indústrias vindo para o território nacional, era preciso uma mão de obra razoavelmente qualificada, saudável, né? Então você vai ter também esse investimento com o objetivo de garantir uma mão de obra minimamente condicionada, mas também as desigualdades elas se apresentam de forma muito profunda. Então havia também uma tentativa de redução das desigualdades regionais, ainda que seja uma tentativa um tanto quanto frustrada, né? No caso, você tem a criação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que seria basicamente a SUDENE, né, principalmente para o desenvolvimento da economia mais agrícola, né, da agricultura aqui no Nordeste, e o DENOX para combater principalmente os problemas, né, intermináveis aí da seca, que praticamente existem até hoje, né? Então esses órgãos tinham como objetivo reduzir a desigualdade regional, né, apesar de não ter sido tão eficiente, mas garantiram alguma mudança, pelo menos na realidade de alguns locais, né, mais específicos, principalmente no interior aqui do Nordeste, Ceará, Pernambuco e tal, né, que sofriam bastante, principalmente com a questão da seca, né? Mas isso não foi suficiente para reduzir as desigualdades, né, que vinham se aprofundando ao longo da década de 50. O plano de metas, né, como eu falei, por ele exigir uma série de medidas de investimento profundo, né, fez com que, na verdade, o Juscelino Kubitschek tivesse que recorrer a muitos empréstimos, o que leva ao aumento da dívida externa, claro, né? Então, a dívida externa ela foi se acumulando ao longo do governo Kubitschek. E, juntamente com o aumento da dívida externa, você tem a desvalorização da moeda e, consequentemente, a inflação, ou o inverso, né? A inflação e, consequentemente, a desvalorização da moeda. Então, quer dizer,
cada vez mais essa moeda valia menos, as coisas se tornavam mais caras, ou seja, o potencial de consumo, principalmente dos setores mais pobres da sociedade, ele era bastante atingido, né? E a maior parte dessa riqueza fica concentrada principalmente nas mãos de uma pequena parcela da população, né? Então é um negócio assim bem desigual. Em decorrência de tudo isso, o governo precisava tomar uma série de medidas, né, de austeridade, medidas que tinham como objetivo controlar esses gastos do Estado, né? Então você tinha corte de despesa, controle de gastos, você tem demissão de setor público, né? Quer dizer, a demissão de funcionários públicos justamente para poder cortar esses gastos, para reduzir o investimento estatal, né? Garantindo assim que sobrasse mais dinheiro para o pagamento dessas dívidas e para o investimento nesses outros setores considerados aí nesse caso prioritários. E quando o Brasil, né, quando o JK viu assim que mesmo com todas essas medidas não estava dando para cumprir com aquilo que era prometido, ele recorre várias vezes ao FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, que com o objetivo de buscar empréstimos, né, para sanar parte dessas dívidas. No entanto, o FMI ele se recusa a emprestar dinheiro ao Brasil se não houvesse um plano, né, efetivo para o controle da inflação. E aí não tinha plano, não tinha o que fazer, o FMI não empresta dinheiro ao Brasil. E aí o JK corta as relações com o FMI, né, deixando, na verdade, uma dívida assim, gigantesca, né, para o seu sucessor. E, de fato, de certa forma, o Kubitschek não se preocupou muito em relação à herança do seu governo, que era uma dívida gigantesca, né? Então, pessoal, aqui a gente tem outra coisa importante, é que o JK, ele acrescenta, né, justamente a construção de Brasília como uma das grandes obras que ele vai exercer, né? Então, o governo de JK ele é caracterizado, sim, por grandes obras no sentido de grande mesmo, né? de grande magnitude, né? Que demandavam grande quantidade de trabalhadores, grande quantidade de dinheiro e tudo mais. Então, a gente tem criação de duas hidrelétricas, Furnas e Três Marias, para aumentar o potencial energético do Brasil. Você tem nada mais, nada menos do que 20 mil quilômetros de rodovias, né, aberto, de estrada, pavimentação, abertura de novas estradas. E quando eu falo abertura, eu estou falando mesmo de sair abrindo a mata, tá? Que boa parte ainda do território ele era, de certa forma, bastante arborizado. Então, os caras tinham que entrar na mata, sair abrindo e pavimentando para abrir essas estradas, né, intermunicipais, interestaduais e as estradas federais. Então, quer dizer, vai ter quilômetros mais quilômetros de rodovias sendo abertos, sendo pavimentados, principalmente para garantir a infraestrutura básica para o desenvolvimento, por exemplo, da indústria automobilística. Nessas épocas você vai ter os carros, né, as lambretazinhas, né, as motinhas que se tornaram febre de consumo da época, principalmente da classe mais abastada e da classe média, né, que é quem tinha esse potencial de consumo. A construção do Distrito Federal, no caso Brasília, né, para quem não sabe, Brasília foi construída no final da década de 50, né, então a ideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para outro lugar já existia na Constituição desde lá do século XIX, final do século XIX. Né? Então, quer dizer, já havia esse interesse de mudar a capital, tirar a capital do Rio de Janeiro, porque por uma questão política e militar, o Rio de Janeiro era totalmente desvantajoso. Política porque Rio de Janeiro é uma das cidades mais populosas do Brasil, centro político do Brasil, fazia com que boa parte da vida política ocorresse lá e toda a exigência, né, política, a pressão em relação aos políticos que viviam, enfim, né, que tinham que aparecer lá. E isso fazia com que o Rio de Janeiro se tornasse um centro político muito efervescente, onde a população, de maneira geral, tinha um contato direto com esses políticos e podiam pressioná-los. Ou seja, eles estavam ali no meio do foguete mesmo, né? Como diz aqui no Ceará. E no sentido militar da coisa, o Rio de Janeiro é uma baía, né? Ali você tem uma cidade litorânea, facilmente atacável, né, por navios inimigos, bombardeiros e tudo mais. Então, estrategicamente, militarmente falando, era uma posição estratégica muito ruim.
tendo em vista que qualquer ameaça externa, o Rio de Janeiro facilmente, né, poderia ser atacado, e sendo a capital federal, sendo o centro do poder político, poderia rapidamente ser tomada, facilitando, por exemplo, a invasão, tomada do território nacional. Então, a transferência da capital do Rio de Janeiro para outro local estrategicamente pensado era fundamental, né? Mas nenhum presidente tinha se proposto a fazer isso. O Juscelino Kubitschek, ele meio que faz isso de improviso, né? Na campanha que ele diz que vai construir Brasília, e ele assume esse compromisso aí e acaba construindo mesmo, né? Com custos muito elevados, né? Mas acaba construindo. Né? E aí a construção de Brasília, ela contou principalmente com a mão de obra de diversos trabalhadores, né? Chamados de candangos, que eram retirados aqui, principalmente do Nordeste, de várias regiões do Brasil, mas o Nordeste mandou uma galera bem considerável, principalmente por conta das dificuldades da seca, né, da pobreza e tal, fazia com que muitos desses buscassem a vida aí em outros locais, o que vai, de certa forma, né, se encontrar aos interesses da construção de Brasília. Então, muitos desses candangos, esses trabalhadores que vieram do Nordeste, e foram eles os responsáveis, né, pela construção, literalmente, da cidade mesmo de Brasília. Então, Brasília, ela se localiza no centro, assim, no centro do Brasil, né, praticamente, é, e, e ela é muito bem pensada em diversos aspectos. Né? Primeiro, no sentido político, porque ela acabou que distanciando, né, a vida política, o centro político do país das grandes capitais. Então, Brasília se tornou um local, de certa forma, reservado, né, e distante desse processo político. Hoje, talvez isso comece a mudar um pouco, né, quando você tem pessoas e pessoas indo para Brasília, fazer manifestação em Brasília. Então, o próprio crescimento de Brasília levou a esse desenvolvimento, essa efervescência política local. Mas por muito tempo, de certa forma, foi um local um tanto quanto distante para a grande maioria do povo, né? Então, isso garantia aos políticos ali um controle, de certa forma, e um distanciamento dessas camadas populares. A mesma coisa no sentido militar, né? Já que Brasília é quase no centro do território brasileiro, a invasão de Brasília ela se tornava ainda mais difícil, né? Porque você, por mar não dá, porque não tem porto, né? Não é uma cidade litorânea, não é uma cidade costeira. Por terra você precisaria percorrer a maior parte do território a pé, né? E aí você está falando de um território gigante, né? E por ar também é difícil, né? Pelo ar, porque você vai ter que sobrevoar a maior parte do território nacional, o que garante, né, uma defesa muito mais elaborada. Então, quer dizer, Brasília foi um negócio assim, uma das empreitadas mais, vamos dizer assim, radicais aí do processo do governo do Juscelino Kubitschek. E demandou muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo, né? A cidade ela foi projetada, né, pelo Lúcio Costa e decorada, vamos dizer assim, pelo Oscar Niemeyer, né? Então toda a parte arquitetônica ali ela é pensada seguindo os preceitos do Oscar Niemeyer, né? A chamada cidade do futuro, né? Tem ali a forma de um avião que vai viajar, vai subir para o futuro e tal. Então há toda uma construção muito simbólica em torno de Brasília, né? Mas a principal consequência essa crise, né, que ela demandou posterior. Como eu já falei, há um aprofundamento no American Way of Life, né, afinal de contas, você tem um incentivo a esse consumo, um incentivo a essas empresas de bens de consumo duráveis a se instalarem no Brasil, e tudo isso vai ser difundido, né, toda hora. Né? Então, a gente vai ter aqui, trouxe aqui algumas imagens, inauguração de Brasília, né? Brasília teve duas inaugurações, né? Teve uma só para os candangos, né, que estavam lá construindo aqui. Brasília ainda em construção, Brasília ainda estava em construção, dá para ver aqui, ó, os terrenos abertos, aqui alguns prédios, mas a grande maioria ainda é apenas o chão plano. Isso aqui, pessoal, era só mato, viu? Foi derrubado e tal, para poder aqui os candangos após o fim da construção. Brasília, isso aqui é Brasília, isso aqui tudo era mato, isso aqui era derrubado, aplanado, né, para poder se construir a cidade nessa região mais central. Aqui o Juscelino Kubitschek, em frente a Brasília, ó, né, aqui um monumento em homenagem aos candangos, né, que foram os construtores dessa cidade, das cidades planejadas do Brasil, né. Então aqui essa seria uma homenagem aí a esses trabalhadores, tendo em vista que boa parte deles não ganhou muita coisa
após o fim da construção, né? E não é à toa que você vai ter o surgimento de várias chamadas cidades satélites ali em volta de Brasília, né? Bem mais pobres e tal, sem a devida ornamentação que Brasília possui, né? Sem o planejamento, em decorrência, né? De certa forma, a essa separação em relação à desigualdade social que existia também em Brasília, né? Brasília, teoricamente, não ia ter muros, nem ia ter cerca, justamente porque não haveria essa divisão, essa desigualdade. No entanto, isso não simplesmente não construi muros, não reduz, não resolve a dificuldade ou a desigualdade social. Então, na verdade, isso se demonstrou totalmente utópico, né? Na toa que você vai ter o surgimento dessas cidades mais empobrecidas ali em volta. Então, é isso. Eu espero que tenha sido claro, tá? Dúvidas, pessoal, manda lá no Google Class para que eu possa responder. Façam a leitura dos capítulos, tá? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.